20. Criando controllers. Controller. Problema: gostaria de expor meus componentes Spring como sendo serviços RESTful. Solução: Spring REST possui a notação controller, que uma vez adicionada a uma classe Java, aceitará um path como parâmetro, tornando esse componente disponível para acesso HTTP para o path adicionado. Com os controllers, também é possível gerenciar os verbos HTTP, GET, POST, PUT e DELETE, para cada método da classe, permitindo criar todos os acessos RESTful da sua API. Então, eu vou fazer um diagrama demonstrando mais ou menos como que funciona o controller. Vamos lá. Tudo vai começar lá do computador do usuário, que vai através da internet enviar uma requisição para um controller, que é onde nós iremos atuar e aprender a criar agora. Tal controller, como visto no tópico de serviços, vai direcionar a requisição para um serviço e aí vai continuar aquele processamento. Nesse momento, então, vamos focar aqui no controller. O Spring ele permite criar de modo bastante simples através do pacote Spring Starter Boot Web uma API RESTful para nós. Quando nós habilitamos esse pacote do Spring Web, ele automaticamente gerará para nós um Tomcat Embedded, ou seja, ele vai subir um Tomcat para nós na porta 8080, de forma automática. Essa configuração ele faz para nós. E aí, nós iremos ter acesso também a algumas anotações, como essa do controller, que vai fazer com que nossa classe seja disponível como um endpoint, uma URL. Então, quando eu criar aqui o meu controller, eu vou falar para ele a URL que eu quero disponibilizar. Então, eu vou escolher o mapeamento que eu desejo. Vamos supor que eu escolha o mapeamento /API /teste. Eu vou informar no meu controller que eu quero essa URL. E o Spring automaticamente vai adicionar na porta, a partir do host aqui na porta 80 do Tomcat, esse path /API /teste. Sempre que chegar uma requisição aqui vinda do usuário até o Spring, ele vai verificar se é essa URL API teste e vai direcionar para o controller correspondente. Esse controller também suporta os métodos do HTTP, que os principais são o POST, o PUT, o DELETE e o GET. Então, os principais são esses. E o GET ele serve para uma requisição e uma API RESTful. Nós usamos eles para obter todos os elementos de determinado coleção, ou se eu passar um ID, um elemento só. O POST ele é usado para efetuar um cadastro. Se eu quiser fazer uma inserção, um processamento, eu uso o POST. O PUT ele serve como um verbo para atualização e o DELETE para remover. Quando nós estudarmos o Postman no próximo tópico, você verá como fazer requisições utilizando esses verbos. Mas o importante é você mapear dentro do controller qual tipo de requisição que aquela determinada URL suporta. No caso, nós podemos ter a mesma URL, por exemplo, API teste, mapeada para um POST, um PUT, um DELETE, um GET. Então, se eu fizer um GET no API teste, eu vou estar listando alguma informação. Se eu der um POST, eu estou cadastrando. Um PUT, eu estaria atualizando. E um DELETE, eu estaria removendo alguma informação desse controle. Então, é importante você ter um conhecimento dos verbos HTTP para saber como que eles trabalham exatamente. Então vamos criar um controller na prática para você ver como que isso é feito. Aqui no STS criei um projeto chamado P20,
que tem uma dependência do Spring Boot Starter Web. Caso você não selecione o Web ao criar o projeto, você pode vir aqui no .xml, na aba .xml, e adicionar manualmente essa dependência, Spring Boot Starter Web. Ela que vai se encarregar de adicionar, incluir um Tomcat na aplicação e tudo mais. Com essa dependência adicionada, vamos criar um controller. Então, eu criei um pacote, né? New Package para criar um pacote e depois New Class para criar uma classe. Nesse caso, minha classe chama exemplo controller. Eu sempre gosto de adicionar esse sufixo controller para deixar explícito o que essa classe significa. No caso, significa que é um controller. E adicionaremos um método que vai ser mapeado para fazer tal ação. O que vai fazer essa classe se tornar um endpoint, uma URL válida, é essa notação @REST-controller. Todas ficam dentro do pacote aqui, Web Bind Annotation. Então, o fato de eu marcar esse REST controller uma classe, significa que ela já se tornou um endpoint válido. Porém, eu preciso também informar em qual URL que esse controller vai estar associado. Como que quando chegar a requisição para mim, eu preciso saber da onde que vem essa informação. Por isso que eu uso essa segunda anotação aqui, request map, falando que eu quero que esse controller fique na escuta pela URL /API/exemplo. E aí eu defino o meu método e eu quero falar para ele qual verbo HTTP que ele vai escutar. Então ele vai receber uma requisição GET, um POST, um PUT. Como que eu faço isso? Eu utilizo essa anotação getMap. Essa anotação, se fosse um POST, bastaria eu substituir por POST, ou PUT, ou a requisição que eu desejar. No nosso caso, eu quero um GET mesmo. E eu poderia parar por aqui e ele ficaria escutando a API exemplo. Só que eu quero passar um parâmetro, porque esse meu serviço de teste ele vai falar aqui olá e um nome qualquer que eu quero receber via URL. Para isso, eu utilizo esse atributo aqui chamado value, que eu falo barra e o nome do atributo entre chaves, porque esse nome ele vai ser referenciado aqui no parâmetro através do path variable. Então, quando eu definir esse path variable, passando o nome, e eu defino aqui string nome, o Spring automaticamente vai extrair essa informação que vem na URL e vai adicionar dentro dessa variável para mim, desse atributo. E aí eu dou um olá, passando o nome que vai conter o nome que vem da URL. Vamos executar esta aplicação. Run as Spring Boot App. Então vamos dar uma olhada no log. Reparem que agora está inicializando um Tomcat, que vai ser inicializado na porta 8080, que é a padrão dele. Ele está olhando por controllers, aí ele fala que ele encontrou, ele fez um mapeamento aqui do API exemplo nome, ele cria alguns mapeamentos padrões para erro. E, por fim, ele fala que ele terminou, concluiu e fez aqui o mapeamento na porta 8080. E tem uma questão importante que agora a aplicação ela não foi finalizada. Reparem que esse botão aqui do stop continua ativo, ou seja, essa aplicação ela está rodando. Enquanto eu manter esse console aqui aberto, o meu Tomcat está em funcionamento. O contrário do que nós fazíamos anteriormente, que a aplicação encerrava após a execução de algum atributo. Aí eu vou acessar aqui um navegador e vou acessar essa URL, localhost 2.8080, que é onde está o meu Tomcat, /API/exemplo. Eu vou passar aqui um nome, por exemplo, Márcio Casale. Quando eu dou um Enter, ele exibe olá, Márcio Casale. Então ele pega essa instrução aqui da URL, faz aquela conversão do path variable
e automaticamente retorna para a gente o valor aqui na tela. Com isso, você criou seu primeiro controller usando o Spring Boot. Bastante simples. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho e abraço!